Dando seguimento aos nossos programas sobre personagens bíblicos, hoje nós vamos falar do apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, personagem forte, importante, né? Escreveu a maior parte das cartas do Novo Testamento. Então, vamos começar Sem Limites de hoje. Solta a vinheta! É isso daí, tá entrando no ar o programa Sem Limites pela Rede Gênesis de televisão, pela Sara Brasil FM de São Paulo e também pelo nosso canal do YouTube, o semlimites.tv. Você que está aí pelo YouTube, já deixa o seu like, clica aí no joinha e também se inscreve no nosso canal, tá bom? Para falar desse tema de hoje, está aqui comigo minha esposa, Bispa Camille, e já vou começar perguntando para ela, o que mais te chama a atenção na história do apóstolo Paulo? Acho que não só para mim, mas para muitas pessoas, é a incrível conversão de Saulo. Uma pessoa que era totalmente o oposto do que Deus nos ensina que nós devemos ser. Ele tem um encontro com Jesus, Deus muda, transforma a mente dele, o coração dele. Ele era perseguidor da igreja, Ele era perseguidor, né? Então ele era uma pessoa assim, temida por muitos, né? Mas é interessante, né, cara? Porque ele já era perseguidor por causa da sua religiosidade, né? Ele era fariseu de fariseu. Então, ele já mostra que eu considero que Paulo era colérico, né? Ele era muito disciplinado, muito ali... então, já era um traço desse temperamento dele, dessa personalidade dele, que fez com que ele se dedicasse ao máximo ali para parar a igreja, né? Para parar os cristãos, pedirem eles de pregarem Jesus, né? Sim, é tão interessante, né, ver todo esse movimento que aconteceu na vida dele e, consequentemente, depois a trajetória e história de vida dele. E você pensa, meu Deus, mas como que uma pessoa era desse jeito, ela ficou dessa forma? Mas a gente fala, é só Deus. A gente fala assim, é só Jesus, é só Ele mesmo, minha gente. Porque a Bíblia conta, né, tem um videozinho fazendo um resuminho da história de Paulo, mas é impressionante como nós podemos ver tantas características boas depois que ele desenvolveu, que ele aprendeu a ter, por causa de um simples encontro, de uma simples configuração, que eu vou falar assim, nem que foi feita na mente de Paulo, né? Deus fez uma reconfiguração na mente dele, né? Em toda a vida dele, principalmente nos olhos, né? Que foi a primeira coisa que Deus mudou nele. E porque os nossos olhos, né, é a primeira coisa que a gente tem assim para olhar, né? A gente vê aquela situação e a gente muitas vezes... A primeira janela, exatamente. Entram, né, são os nossos olhos. E foi o primeiro lugar que Deus tratou Paulo, né? Porque através daquilo ali, ele ia ter uma nova percepção de um ambiente onde ele seria inserido. Vamos chamar já esse vídeo que você falou, que é um vídeo que tem um resumo da história do apóstolo Paulo. Pode soltar pra gente, por favor. Eu sou Paulo, originalmente conhecido como Saulo, um judeu da tribo de Benjamim, nascido na cidade de Tarso. Fui treinado sob Gamaliel, um dos maiores rabinos da minha época. Como fariseu, eu era zeloso na minha devoção à lei e, de fato, participei da perseguição à igreja primitiva. No entanto, a minha vida mudou para sempre no caminho para Damasco. Eu estava a caminho de Damasco para aprender seguidores de Jesus, quando fui subitamente cegado por uma luz intensa do céu. Ouvi uma voz, me dizendo: "Ei Saulo, Saulo, por que me persegues?" Quando perguntei quem estava falando, a voz respondeu: "Eu sou Jesus, a quem tu persegues." Fui levado para Damasco, onde permaneci cego por 3 dias. Um discípulo de Jesus chamado Ananias veio até mim, colocou as mãos sobre mim e eu recuperei a minha visão. A partir desse momento, fui batizado e comecei a pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Tornei-me um apóstolo, embora não estivesse entre os 12 originais. Viajei extensivamente, fundando igrejas e ensinando a fé cristã por todo o Império Romano.
Escrevi várias cartas, muitas das quais são agora parte do Novo Testamento, para ensinar e encorajar as igrejas que eu tinha estabelecido. A minha jornada não foi fácil. Fui perseguido, espancado, apedrejado, preso e finalmente fui levado para Roma, onde fui mantido sob prisão domiciliar. A minha última carta, escrita na prisão a Timóteo, falava do meu desejo de completar a minha corrida com fé. A minha vida foi transformada pelo encontro que tive com Jesus no caminho para Damasco. O zeloso perseguidor se tornou um fervoroso pregador da fé que uma vez tentou destruir. A minha história é uma prova do poder transformador do Evangelho de Jesus Cristo. Olha aí que legal, né? Esse resumo aí, né, da história do apóstolo Paulo. Então a história dele começa lá em Atos 9, né? Quando ele está indo a Damasco com cartas para prender os cristãos, e ele tem esse encontro com Jesus, né? O próprio Jesus fala com ele, né? Paulo, Paulo, por que me persegues, né? Mas quem é você? Sou eu, Jesus, a quem tu persegues, né? Isso mostra um fato interessante também, né? Quando um cristão está sendo perseguido, o próprio Jesus está sendo perseguido, não é o cristão, né? E aí ali ele cai, já cego, ele vai levado até a cidade, vai lá Ananias falar com ele. Ananias tem medo, não, mas esse aí é o que persegue cristão, né? Mas quando Ananias ora, as escamas caem dos olhos de Paulo, ele volta a ver, ele ficou 3 dias sem ver, ele recebe o Espírito Santo, é batizado, e aí a Bíblia fala, e logo pregava nas sinagogas, ensinando Jesus ser o Filho de Deus, né? Então essa agilidade, né, de Paulo, ele converteu, ele já começou a pregar, ele já começou a anunciar Jesus como Salvador, e a partir dali ele começa essa trajetória que a gente viu, né? Ele é chamado o apóstolo dos gentios, ele não fica ali em Jerusalém, né? Ele já vai para Antioquia, e de Antioquia ele faz 3 viagens missionárias, onde ele leva o evangelho para todo mundo, né? As igrejas da Ásia, ele chegando até na Europa, até Roma. Então, e aí nesse processo, uma das marcas do apóstolo Paulo é o quanto ele sofreu, né? Sim. Se a gente for lembrar aqui de cabeça, ele foi açoitado, foi preso, sofreu naufrágio, foi apedrejado a ponto de ser dado como morto, foi picado por uma víbora. Jesus. Ele mesmo falava, né, que os apóstolos eram um espetáculo para o mundo, né? Uma das frases do apóstolo Paulo que eu acho tremenda, né? Ele fala, sendo pobre, mas enriquecendo a muitos, né? Assim, tudo que ele sofria para que as pessoas que estavam ali recebendo o evangelho fossem transformadas, né? Eu acho interessante na história de Paulo que né, a gente olhando lá do início, né, como você falou, ele é uma pessoa que era difícil, né, um temperamento muito pavio curto, vamos falar assim, né, complicado. Paulo não era tão pavio curto, era mais Pedro, né? Paulo era sanguíneo, Paulo era determinado, né? Ele era aquele cara ali que mas assim, ele era muito incisivo, né, na sua... Tanto é que ele fala para não casar, para não atrapalhar, né, o evangelho, então não vou ter que cuidar das coisas do marido e vou deixar de pregar. Paulo era muito determinado, né? No final, ele fala das pessoas que o abandonaram, né? Alexandre Latueiro, e ele não parou por causa das pessoas que abandonaram. Ele foi apedrejado, ele sacudiu o pó lá, levantou e voltou para pregar, né? Então, assim, ele era determinado, né? Sim, mas a gente, olhando lá no comecinho, né, quando ele tinha aquela vida, né, como você falou, né, as pessoas tinham medo dele, e Deus, quando quis transformar a vida dele, como eu falei, né, ele tocou primeiro nos olhos dele, porque era a janela com que ele via, né, todo o mundo e o ambiente que ele estava ali. O encontro dele de Paulo, né, com Jesus, eu queria entender, né, o que será que ele sentiu para ter essa mudança de percepção? O que ele vivenciou? Porque Deus falou com ele, né? Eu acho que ele fala várias vezes, Camille, ele fala várias vezes assim, eu tive um encontro com o próprio Cristo.
Sim. O próprio Jesus. Tem uma passagem que ele fala, né, que certo homem que eu conheci, ele está falando dele mesmo, foi levado até o terceiro céu. Então, eu acredito assim que na medida que Deus o chamou para algo tão grande, para algo tão desafiador, Deus também se revelou a ele. Deus deu a Paulo revelações, Então, ele viu coisas, como você falou aí dos olhos, né? Ele viu coisas que ele ninguém ficou viu. cego. Então, ou seja, naquele período de cegueira natural, vamos falar assim, porque ele ficou cego, ele não via nada. Nesse período, Deus, que foram 3 dias, Deus tratou ele ali. Então, nesses 3 dias, Deus se revelou a ele. Eu acredito que, assim, cada dia, Deus se revelava para ele de uma forma. Ou então, ele falava, Deus, ele, com certeza ele pensou, por que eu estou cego? O que está acontecendo comigo? Será que ele aceitou tudo de uma forma naturalmente, sem nenhum questionamento? Entendeu? Julgando a forma como ele era antes. Eu acho que foi tão forte aquele encontro ali com Jesus e foi imediata a conversão dele. E aí, naqueles 3 dias, tá? Deus foi tratando com ele ali, você falou, ele foi levado. E aí, depois de 3 dias, né? Deus envia uma pessoa na casa, né, naquele lugar que ele estava, põe as mãos sobre ele, ele fica curado daquela cegueira. Ali a cegueira natural e a cegueira espiritual que ele tinha, porque Deus também tratou isso. Ele tinha uma cegueira espiritual, ele não via as coisas como Deus gostaria que ele visse, com os olhos de Jesus. Então ali ele é curado de todas as formas possíveis. E ali, como você falou, ele se automaticamente ele tem uma conversão muito genuína, muito forte. E a partir daquele momento ele fala, eu não posso ficar com isso para mim. Então por isso ele começa a fazer todo o trabalho, toda a história que a gente conhece de Paulo, de uma forma muito forte, muito incisiva, muito abrangente, né? Como você falou, muito determinada, porque ele viu, ele viveu, ele sentiu o que Deus quer fazer na vida das pessoas e através da vida dele. Então, a história de Paulo é uma história muito bonita, a história dele, né? Uma história de conversão muito forte, de grandes feitos, mas também de muita dor, vamos falar assim, né? De muito sofrimento. Ele sofreu muito, ele sentiu dores físicas, emocionais, e mesmo passando por todos esses abalos, vamos falar assim, né? Ele não se deixou esmorecer em nenhum momento e ele foi até o fim, diante do propósito que Deus, né, designou para a vida dele. Tem um vídeo que fala desses sofrimentos que o apóstolo Paulo passou. Eu vou chamar esse vídeo, é o próximo. E nesse vídeo, o último, ele mostra, né, o pastor Hernandes mostra exatamente isso que você está falando. Pode soltar para a gente, por favor. Ele foi perseguido em Damasco. Segundo, ele foi rejeitado em Jerusalém. Ele foi esquecido em Tarso. Ele foi apedrejado em Listra. Ele foi açoitado em praça pública em Filipos. Ele foi escorraçado de Tessalônica. Ele foi enxotado de Bereia. Ele foi chamado de tagarela em Atenas. Ele foi chamado de impostor em Corinto. A vida não foi fácil para ele. Ele enfrentou feras em Éfeso, lutas maiores que suas forças a ponto de desesperar-se da vida. Ele foi preso em Jerusalém. Ele foi preso e acusado em Cesareia. Ele enfrentou um naufrágio para Roma. Ele foi picado por uma cobra em Malta. Ele chega em Roma preso e algemado. Mas sabe o que ele vai dizer de todo esse registro em Filipenses 12? Eu quero que vocês saibam, meus irmãos, que as coisas que me aconteceram tenham contribuído para o progresso do Evangelho. Esse cara não acreditava em acaso, não acreditava em sorte, não acreditava em azar, não acreditava em misticismo, não acreditava em determinismo cego. Esse homem entendia que a mão de Deus dirigia o seu destino. Por isso, ele nunca se considerou prisioneiro de César, mas prisioneiro de Cristo, embaixador em cadeias. Olha aí, ó, talvez essa seja uma resposta, né? Paulo tinha tanta convicção de que Deus estava ali com ele, de que ele tinha o chamado de Deus, que ele estava fazendo a obra de Deus, que ele via todas essas coisas negativas como positivas, como uma contribuição para o Evangelho. Exatamente. Né? Estava empurrando ele para... Meu Deus. Paulo passou por tudo isso. Se a gente fosse olhar, né, nos dias de hoje, é lógico que, né, não seria como aconteceu com Paulo. Apesar de que em alguns lugares é muito parecido com o que aconteceu com ele. Mas, meu Deus, ainda tem pessoas, Cristiano, que infelizmente elas desistem. Elas não suportam, elas não aguentam. Mas por que elas desistem? Porque elas não enxergam dessa maneira. Né? Aquele versículo lá de Romanos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, até as ruins. Não, tudo. Mas ela não enxerga dessa forma, ela
ela cria uma ilusão na mente dela que a partir do momento que ela vai servir a Deus, que vai ser tudo mil maravilhas, que ela não vai ter problema, que ela não vai ter dificuldade. Então, falta esse entendimento, né? Paulo tinha essa certeza. Então, eu estou preso, eu vou lamentar que eu estou preso? Não, às vezes é Deus que me colocou aqui para ganhar o carcereiro, como ele ganhou o carcereiro, que quando a prisão lá se abriu e o cara queria se matar, ele falou, não, vem cá, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Né? Então, Paulo, ele via em tudo uma oportunidade para o evangelho chegar até as pessoas. Do evangelho. Então, assim, as pessoas precisam entender que, como você falou, né, todo o sofrimento que a gente passa, as dores, elas não vêm simplesmente, né, você acha que Deus chega e fala assim, não, vou lhe jogar uma dorzinha naquela pessoa, vou jogar um sofrimentozinho ali naquele ali. Não é bem assim, não, gente. As coisas acontecem na nossa vida porque tem um propósito. Deus não faz nada, Deus não permite que nada aconteça na nossa vida sem que a gente aprenda com alguma coisa. Gente, a gente tem, com tudo na nossa vida, a gente tem que aprender. Eu falo que, seja uma situação boa, ruim, o que eu posso tirar de lição com aquilo ali? O que eu aprendi com isso aqui que eu estou passando, ou que eu estou vivendo, ou que eu vivi? Enfim, porque são tantas coisas que nos acontecem todos os dias, com várias pessoas. Enfim, porque Deus ele quer, é daí que vem o nosso crescimento, é daí que vem a nossa maturidade. A gente cresce vivenciando essas situações, né? A gente poderia falar infelizmente, mas não, às vezes a gente tem que falar felizmente, porque se eu não tivesse passado por isso, eu muitas vezes, né, tem situações que eu passei, que eu vivi, que hoje eu posso falar, eu tenho autoridade para falar isso, porque eu vivi por isso, eu passei por isso aqui, entendeu? E muitas pessoas, né, que às vezes nem viveram situações, querem falar de coisas que elas não vivenciaram, quer falar com muita autoridade de alguma coisa que ela não E é bom passou. A gente explicar que quando você está passando, Paulo chegou num nível de maturidade, de entendimento espiritual que... É muito elevado. Agora, nós às vezes, quando a gente está passando a situação, a gente não entende. Mas se você perseverar e continuar lá na frente, você vai ver que aquilo ali acabou contribuindo para o seu bem. Essa é uma pergunta que muitas pessoas às vezes nos fazem. Bispo, né, pastor, por que Deus permitiu que isso acontecesse na minha vida? Por que eu estou passando por isso? Às vezes, né, a Rafaela, minha filha, faz umas perguntas. Mãe, por que isso está acontecendo? Ela faz umas perguntas e eu falo assim, minha filha, tem coisas que a gente não vai entender agora. Tem coisas que nós não vamos ter a resposta agora. É a mesma coisa que a gente fala para os nossos irmãos. Tem coisas, gente, que num primeiro momento nós não vamos entender e é isso. Por quê? Porque Deus não quer que eu saiba, Deus não quer se revelar para mim. Não é porque Deus não quer que você saiba, não é porque Deus não quer se revelar a você, mas é porque Deus quer que você confie nele plenamente, que você entregue o seu coração para ele e que você saiba que, independente de você ter uma resposta hoje ou amanhã, ou daqui a 5, 10 dias, ou 15, um ano, enfim, você precisa entender que, não, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não é assim? Mas isso vai cooperar no meu bem, bispa? Essa coisa ruim, esse negócio que está me acontecendo. Gente, é o que eu falei, nós não temos a resposta de tudo. E o próprio Jesus diz, né? Ele falou, se eu sendo mestre, eu fui perseguido, eu fui colocado numa cruz, eu passei por tudo isso, vocês também vão passar, né? Então, quando a pessoa ela tem esse entendimento, fica muito mais fácil passar pelas dores, né? Pelas batalhas da vida. O problema é quando você cria uma expectativa de que vai ser tudo um mar de rosas, né? É interessante, né, Jesus? E a gente sabe que não Cristiano, Jesus, quando estava, né, para ser preso, para ser crucificado, ele falou com os discípulos, né? Não, eu vou me retirar que eu vou ali orar. Porque ele estava sentindo uma angústia. Meu Deus. Eu fico pensando na angústia que Jesus sentiu naquele momento para ele chegar à sua gota de sangue. Ele tinha que estar muito atribulado no espírito dele. Naquele momento, ele deve ter sido o momento mais angustiante na vida de Jesus. Que é o momento que ele teve que buscar o Pai, Deus, né? Buscar ali um refúgio. Vamos falar assim, na oração, que ele foi orar. Porque ele falou, Deus... eu não quero passar por isso. As palavras que ele usou não foram essas, mas, né, falando as palavras. Tipo assim, Deus, eu não quero passar por isso, mas se for preciso eu passar, amém, eu vou passar. Por quê? Porque é a mesma coisa com a gente. Tem coisa na nossa vida que você fala assim, olha, eu não quero passar por isso aqui. Mas se Deus está permitindo para você passar, é porque você precisa aprender com a situação. Entendeu? Então, assim, às vezes tem momentos tão angustiantes na nossa vida que a gente fala, meu Deus, por que o Senhor está permitindo eu passar por isso, por essa situação? É para a gente crescer, para o nosso crescimento, para a gente ter entendimento e entender que todas as coisas, sejam elas boas, sejam elas não tão boas, não é verdade? Mas isso vai nos ajudar, né, espiritualmente, né, no nosso
nossa maturidade espiritual e emocional. É difícil, mas com Deus a gente Tem um consegue. livro aí, Camille, para você indicar pro pessoal. Tem um livro do Bispo Robson Rodovalho, O Líder que Faz a Diferença. Seja o líder que você sempre quis ser em sua empresa, família e sociedade. Né? Aqui tem 17 qualidades que formam um líder do futuro. Aqui nesse livro você vai conhecer várias dessas qualidades. Eu tenho certeza que é o livro para você que quer fazer a diferença. Você encontra esse livro e vários outros títulos no site da editora SBE, que é o sbeshop.com.br. Vamos chamar mais um vídeo da internet. Você já ouviu falar de uma transformação tão radical que mudou o curso da história? Hoje vamos falar sobre a conversão de Saulo, que se tornou apóstolo Paulo. Saulo era um fariseu zeloso que caçava cristãos, acreditando estar defendendo as tradições judaicas. Mas um evento extraordinário mudou tudo. Enquanto viajava para Damasco para prender mais cristãos, uma luz do céu o cegou e ele ouviu uma voz perguntando: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo ficou cego por 3 dias e foi curado por Ananias em Damasco. Após esse evento, ele se tornou Paulo, um dos maiores missionários do cristianismo. A conversão de Saulo em Paulo nos mostra que ninguém está além do alcance da transformação e do amor de Deus. Olha aí que legal, né? Fala um pouco dessa conversão, né, tão forte do apóstolo Paulo, e é aquilo, né? Talvez era o mais improvável de todos, né? Totalmente. Se alguém falasse, ó, fulano, Paulo vai se converter, ninguém acreditaria, né? Saulo, né? Na época ainda ele era chamado de Saulo. Ninguém vai acreditar, não. Esse cara, perseguidor, tanto é que Ananias resistiu de lá, né? Mas eu quero chamar o último vídeo desse programa, que eu acho que é o mais marcante de todos, né? Se você chegou até aqui, essa mensagem está no filme do apóstolo Paulo, ela é fantástica, né? Pode soltar pra gente, por favor. Você já velejou? Sim. Imagine-se olhando para o vasto mar diante de você. Você se abaixa, põe a mão na água e traz um pouco de água até você. Imediatamente a água começa a escorrer pelos dedos até a mão estar vazia. Essa água é a vida do homem. Do nascimento à morte, ela está sempre escorrendo por nossas mãos, até se ir, junto com tudo a que você tem apreço neste mundo. Porém, o reino de que falo, para o qual eu vivo, é como o resto da água do mar. O homem vive por aquele punhado de água que escorre pelos dedos. Mas aqueles que seguem Jesus Cristo vivem para aquela expansão infindável de mar. Então, quando a gente tira o olhar da eternidade, eu costumo dizer assim, quando você fica muito no natural, as coisas da terra começam a ter muito valor. E aí você começa a sofrer por aquilo que você não tem, pelos problemas, pelas dificuldades. Agora, quando você olha para o que é eterno, para a eternidade, as coisas na terra ficam Tão pequenas, né? tão pequenas, né? Tão insignificantes diante da eternidade, né? E é o que ele fala nessa analogia, né? Ele fala de alguém que pegou um punhado de água na mão. A vida do homem é como essa água, que ele falou que vai se esvaindo por meio dos seus dedos. Eu falei, É meu nada, Deus, né? Nossa, Agora, gente, o oceano é a eternidade. E tem gente vivendo por esse pouquinho de água punhadinho aí. que não vale nada, né? Por uma vida que passa rápido, né? E a pessoa, ela mata, ela morre, ela perde amizade, ela quebra princípios, ela faz um monte de coisa para conquistar coisas materiais, coisas terrenas, e ela se esquece da eternidade. Né, tá né? ficando para trás. Exatamente. E é tão bacana que a gente olhando ali nesse vídeo, né, olhando por ele também, né? Ele, acho que ele estava falando aquilo também pela vida que ele tinha, né? Que antes ele era essa pessoa que deixava a vida se esvair, né? A água que estava se esvaindo pelos dedos. Ele era essa pessoa. E hoje, depois da conversão, né, genuína tão forte que foi a dele, ele olha tudo ao seu redor com outros olhos. Com os olhos, né, fixos na eternidade, naquilo que ele vai ser, né, quando, né, que ele vai alcançar depois que ele se for. Então eu falei, meu Deus, tantas coisas, às vezes, como você falou, né, coisas bobas, pequenas, que a gente às vezes dá mais importância. E ele foi um grande pregador, né, Camila? Abriu igrejas. Ele diz, eu trabalhei mais do que todos os outros apóstolos, né? A obra do apóstolo Paulo é muito maior do que aqueles que andaram 3 anos ali com Jesus, né? 13 cartas foram escritas. 13 livros da Bíblia são da autoria de Paulo. Então, assim, E Hebreus tem a dúvida se foi ele ou não, né? Mas
a partir de Romanos ali, as cartas todas foram escritas pelo apóstolo Paulo, né? Então ele foi muito importante, ele abriu igreja, ele pregou por causa desse entendimento da eternidade. Então, quando você tem o entendimento da eternidade, além de você ficar firme com Jesus, além de você quer pregar também para outros, você quer fazer discípulos, você quer levar outras pessoas ao conhecimento de Cristo. Né? Porque assim, como a gente fica bem, quando você está bem, quando você recebe uma coisa gostosa dentro de você, né, que é a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, você fala, nossa, meu Deus, eu quero que muitas pessoas também sintam isso que eu estou sentindo. Então, muitas vezes, quando a gente vai, às vezes, na rua fazer um evangelismo, vai falar de Jesus para as pessoas, quantas vezes a gente recebeu não, na verdade? Quantas vezes as pessoas, né, nos negaram, entendeu? E assim, nem todo mundo vai te dar uma receptividade como você gostaria de ter, né, de receber. Não é uma pessoa aberta para o evangelho, né? Nem sempre vai ser assim, né? Às vezes de 10, 1 vai te receber. Mas por que a gente não para de pregar, né? Porque a gente sabe que Porque é a única chance da pessoa ser salva. o oceano, né, é muito mais importante do que a água que está espoadinha. É através de Jesus, né? Através do Evangelho, através de Cristo. Estamos chegando ao final de mais uma edição do Sem Limites. Espero que você tenha gostado. Se você está aí pelo YouTube, deixa o seu joinha, clica aí no like. Você ainda não é inscrito? Se inscreve aí no nosso canal. Quer conhecer uma igreja Sara Nossa Terra mais perto de você? Como que faz? Você vai entrar lá em saranossaterra.com.br, você vai clicar na aba Igrejas, e lá você vai encontrar os endereços de todas as igrejas Sara Nossa Terra do Brasil e do mundo, amém? Com os horários dos cultos, o nome dos pastores, os endereços das igrejas. É só você clicar, procurar uma igreja, fazer uma visita e ser muito mais que abençoado. É isso daí. Chegamos ao final, gente. Que Deus abençoe muito a sua vida. Fica na paz.